No Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 5 e 6, Nosso Senhor disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quando Cristo fala a respeito de permanecer nele, precisamos entender a diferença de estar em Cristo e permanecer em Cristo. Estar em Cristo diz respeito à conversão, ao novo nascimento, ao início do processo. Permanecer diz respeito à continuidade. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e daqui a pouco vamos entender uma verdade vital para o relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Hoje em Salvador, na Bahia, com Forte Montserrat à minha direita, Pontal do Maitá à esquerda, aproveitando para passar e trazer mais uma palavra ao seu coração. Quando Jesus fala a respeito de quem não permanece nele e se seca a ponto de ser lançado fora e queimado no fogo, obviamente ele está falando a respeito da vida espiritual. O tema da mensagem hoje é como definhar até a morte. Na verdade, não espero que ninguém o faça. Espero que o título choque a ponto de que você evite isso. Anos atrás, me lembro de uma ocasião em que permaneci trabalhando no computador, acreditando que eu tinha deixado o cabo ligado na tomada para que a bateria fosse alimentada, porque ela não iria suportar a quantidade de tempo que eu trabalharia. Quando o computador se apagou, logo depois de um aviso de bateria baixa, eu me surpreendi e percebi que eu não tinha conectado direito o cabo. A culpa não era do cabo nem da tomada. Havia energia na tomada, o cabo não havia feito nada por si só, mas eu tive o descuido de deixá-lo desconectado. E essa desconexão impediu que ele fosse alimentado com aquilo que era vital para que ele permanecesse ativo e trabalhando. Quando falamos a respeito de permanecer na videira, não é diferente. A seiva, a vida que provém dele, flui para os ramos. E se queremos permanecer vivos, precisamos entender a importância de permanecer conectados a ele. Depois, no versículo 7 de João 15, Jesus disse: permanecedes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Depois, no versículo 9, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. No 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A pergunta a ser feita é: por que uma exortação frequente, recorrente, para se permanecer nele, ou no seu amor, ou na sua palavra, se essa permanência fosse algo automático? Se quando alguém se converte não houvesse nunca o menor risco de desconexão, qual seria o sentido de todas essas advertências? Na verdade, a palavra de Deus é muito clara a respeito desse risco. Embora muitos desejam não acreditar ou ignorar isso, ou não tratar como uma advertência séria, o tempo todo isso está lá. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 1 e 2, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele fala de duas coisas. Em primeiro lugar, receber o evangelho. Segundo, perseverar nele. Ele diz que se a segunda coisa não acontecer, então, em relação à primeira, que é receber, eles teriam crido em vão. Ele diz: nós somos salvos se retivermos a palavra recebida. Não se trata apenas de começar bem, como Paulo advertiu os Gálatas. Ele diz: vocês corriam bem, quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Muito mais do que apenas entrar pela porta. Temos um caminho a ser trilhado, temos um alvo a ser alcançado e nós precisamos entender essa dinâmica de relacionamento se não queremos falhar e não queremos fracassar em nenhum momento. Compreender a necessidade de permanecer conectado. Vou repetir, há uma diferença de estar em Cristo, novo nascimento, e permanecer. Permanecer é um posicionamento onde você deliberadamente cultiva tanta comunhão, relacionamento, como pratica a obediência. É quando você se permanece conectado à videira, na condição de ramo, que a vida e a seiva da videira flui por meio de você e você pode dar frutos. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo, você precisa da minha vida para tudo na vida cristã. Você não precisava ser vivificado por ele apenas no momento da conversão e agora tudo apenas acontece de forma automática.
há uma necessidade de permanecer ligado. E eu e você precisamos entender não só a necessidade, como também a responsabilidade, porque isso nos é apresentado como uma responsabilidade. Nós precisamos entender que um ramo que não permanece vai secar até a morte, vai definhar até a morte. E ao chegar nesse estado, ele não tem outra utilidade a não ser ser lançado no fogo. Eu creio que aqui Nosso Senhor está fazendo referência da condenação eterna do inferno que aguarda aqueles que definham espiritualmente. Mas esse não é o plano de Deus, esse não é o propósito de Deus. Isso não é aquilo que Deus espera de mim e de você. Na verdade, Ele espera que nós guardemos a sua palavra. Ele espera que nós permanecemos no seu amor, que nós permaneçamos conectados e ligados a Ele e à sua presença. No entanto, nós não podemos viver a vida cristã esperando que permanecer nele seja acidental e não intencional. Precisamos entender tanto a importância como a responsabilidade a fim de cultivar esse comportamento e a fim de evitar qualquer coisa que seja contrária a ele e que possa se transformar em prejuízo. O ramo que não permanece nele e seca e é lançado no fogo, né, nos transmite aqui uma mensagem. A palavra traduzida para secar, no grego xeraino, significa secar, murchar, definhar. É por isso que estamos usando a expressão definhar. Ele é um processo progressivo. Vai definhando até secar-se completamente. Vai definhando até a morte. Essa mesma palavra foi usada, por exemplo, quando a Bíblia fala de Jesus curando o homem de uma mão ressequida, murcha, definhada. Nós precisamos compreender que a graça que Deus oferece nem é irresistível no momento em que se recebe e nem tampouco depois. A advertência sobre cair da graça, a advertência sobre naufragar na fé. Todo esse volume bíblico de advertências tem um claro propósito, nos manter conscientes da nossa responsabilidade. Não estamos falando de um Deus que, de acordo com o humor, pode desistir ou não do processo de salvação. É lógico que da parte dele, nós não precisamos temer nenhuma inconstância. O que nós precisamos entender é que uma vez que o processo não está concluído, está em andamento, nós temos responsabilidade, né, de dar continuidade ao processo, de permanecer ligado nele. E quanto mais entendemos e compreendemos essa verdade, melhor nos guardamos protegidos no Senhor, para que não se diga de nós o que foi dito lá em Gálatas 5,4, da graça decaístes. Pela fé nós temos acesso à graça, mas se deixamos de permanecer na fé, nós desconectamos da graça e dessa fonte que Deus disponibiliza para cada um de nós. Nesse momento, eu quero trazer uma palavra cujo propósito não é trazer um temor que fragilize a sua fé, que faça você duvidar da experiência de salvação, não, de forma alguma. É aquele tipo de temor santo que a Bíblia nos orienta a ter, a não brincar com aquilo que é sagrado, a zelar pelo que é divino e tem sido depositado e colocado nas nossas vidas, para que nunca, em momento algum, nós venhamos a brincar com a salvação. Nós temos declarações na palavra de Deus que eu classificaria como muito contundentes. Por exemplo, algumas delas, em Hebreus no capítulo 2, também nos versículos 2 e 3, a Bíblia diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, está falando da velha aliança, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, não escaparam aqueles que na velha aliança não levaram Deus a sério. A pergunta é: como escaparemos nós? Muitas vezes nós temos desenvolvido um conceito do amor e da graça de Deus que quase justifica brincar com aquilo que Ele nos oferece. E isso não está de acordo com a mensagem bíblica. É lógico que haverá recursos da parte de Deus. A graça se estende justamente para que a gente não peque, não tropece. Teremos ferramentas divinas à nossa disposição. No entanto, ainda temos a responsabilidade de fazer uso delas, se queremos ser bem-sucedidos na caminhada. A palavra de Deus nos diz repetidas vezes, por exemplo, no livro de Hebreus, a respeito dessas responsabilidades que temos de não abortar o processo iniciado por Deus. Em Hebreus, no capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 12 até o 14. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É lógico que a pessoa que não se converteu já está endurecida. Ele está falando de gente que saiu desse lugar, não retornar ao lugar de ser endurecido pelo pecado. Então ele conclui no 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim
a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, não se trata apenas de começar crendo, não se trata apenas de estar em Cristo, trata-se de continuar crendo, trata-se de permanecer em Cristo. E a melhor forma de evitar que isso aconteça é reconhecer a possibilidade de que no meio do caminho as coisas possam se complicar, a menos que a gente dê a devida atenção. Não estou falando que temos uma responsabilidade daquele nível onde tudo depende apenas de nós. Embora possamos contar com a ajuda do alto, temos a responsabilidade de usar os recursos, de dar a manutenção, de velar ou de vigiar pelo relacionamento. Quando Jesus ensina, por exemplo, a respeito de vigilância, fala da parábola das 10 virgens, de 5 estando prontas e 5 não estando, 5 prudentes e 5 insensatas, é disso que ele está falando, sobre sensatez, sobre prudência na vida cristã e espiritual, para não brincar com aquilo que é sagrado, para não abortar aquilo que ele tem oferecido. No livro do Apocalipse, lemos várias vezes, ao que vencer, ao que vencer. Deus tem feito promessas àqueles que vencem, não apenas creem e entram por fé na vitória oferecida por Jesus na cruz, mas também correspondem com ela, permanecem firmes. A única forma de não definhar até a morte, embora o título diga sobre como definhar até a morte, a intenção, depois de chocá-lo, é que você não siga o caminho. E a única forma, permanecer em Cristo, relacionamento diário, continuidade, obediência. Lembre-se, nós ainda não chegamos lá, apenas começamos. Estamos caminhando, como diz Paulo, em direção ao alvo, esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de nós. Aguardamos o prêmio da soberana vocação. Fique firme, vá até o fim, não desista.